Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 21 de abril, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 1 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, chamado André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu amo partilhar esse Evangelho, a multiplicação dos pães, porque essa palavra, ela me traz a recordação, uma mensagem que eu ouvi há muito tempo atrás, e essa mensagem sempre ficou na minha memória, e sempre que eu leio o Evangelho, os Evangelhos que falam da multiplicação dos pães e dos peixes, me vem à memória. E eu queria partilhar com vocês, para que hoje, mais uma vez, a palavra de Deus possa ser o alimento para a nossa vida. Todo lugar que Jesus chegava, uma grande multidão se reunia em torno dele, porque as pessoas ouviam, viam os milagres, os prodígios que o Senhor realizava. Então, naquele dia, uma grande multidão estava em torno do Senhor mais uma vez. Jesus estava ensinando aquelas pessoas. E num certo momento ele fala para Filipe: onde nós vamos comprar pão para que eles possam comer? É claro que essa pergunta que Jesus falou a Filipe era para justamente suscitar no coração dos discípulos o dom da fé. Jesus queria ensinar os discípulos mais uma vez que para ele não existe nada impossível. E Filipe responde: Senhor, nem 200 moedas bastariam para que cada um que está aqui comesse um pedaço de pão. E quando Filipe fala isso, entra em ação André. E é sobre André que eu ouvi há muito tempo atrás essa mensagem, e que ela ficou no meu coração e que eu queria partilhar novamente com vocês.
André, um discípulo pouco mencionado nas Escrituras. Mas às vezes que André é mencionado, ele é mencionado como aquele que tem o dom, um dom especial de levar as pessoas a Jesus. E é sobre isso que eu queria hoje pregar. Aqueles que recebem o dom de levar as pessoas até Jesus. Está relatado no Evangelho hoje que André, quando ele ouve ali Jesus falando da situação, ele fala: Senhor, tem aqui um menino. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas isso não dá para tanta gente. Mas André, o que ele faz? Qual que é a atitude de André? De colaborar com o Senhor. E ele fala: Senhor, está aqui um menino. Ele tem pouco, mas é o que ele tem. E André então apresenta aquele menino a Jesus. Numa outra passagem, André, ele era um seguidor de João Batista, irmão de Simão Pedro. E quando André conhece Jesus, ele vai a Simão e ele apresenta o seu irmão para Jesus. E essa pregação, essa mensagem que eu ouvia, ela falava justamente sobre isso, sobre esse dom maravilhoso e que muitas vezes pode não ser valorizado, mas no coração do Senhor, esse dom de André foi muito valorizado. E esse dom, meu irmão e minha irmã, é um dom que o Senhor deseja dar a todos que abrirem o coração. O dom de levar as pessoas para Jesus. O dom de apresentar as pessoas. O dom de apresentar as necessidades das pessoas a Jesus. O dom de apresentar ao Senhor aquilo que nós temos. E foi isso que André fez. Quando ele apresenta para Jesus aquele menino. Aquela quantidade dos pães e dos peixes era insignificante diante daquela multidão. Mas é como se no coração de André tivesse aquela certeza: eu vou levar ao Senhor. E o restante agora ele vai fazer. Quando ele leva o seu irmão para apresentar a Jesus, André nunca imaginava que um dia o Senhor falaria com ele: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, eu te darei as chaves do céu. Mas André, ele apresenta. Ele mostra para Jesus aquilo que ele tem e ele leva as pessoas e as situações até Jesus, com a certeza que, apresentando para o Senhor, o restante da obra é Jesus que vai fazer. E é aqui, meu irmão e minha irmã, que está o grande segredo dos discípulos, de cada um de nós, que somos chamados a ser como André foi. Quantas vezes nós não podemos resolver os problemas das pessoas? Quantas vezes nós achamos que não podemos fazer nada? Mas se nós fizermos o que André fez, a bênção vai acontecer na vida das pessoas. Se nós tivermos coragem de apresentar ao Senhor o nosso pouco, Ele vai multiplicar. Às vezes nós não conseguimos, muitas pessoas não conseguem evangelizar, conseguem falar de Jesus. Mas faça como André. Anuncie para as pessoas: eu quero te apresentar alguém que pode mudar a sua vida. Ele mudou a minha, ele pode mudar a sua vida também. Apresente Jesus para as pessoas. Apresente as pessoas para Jesus. E o restante da obra o Senhor vai fazer. Em muitas situações, nós podemos achar que nós somos incapazes, que nós somos pequenos demais, que nós não temos com que contribuir na obra de Deus, mas isso não é verdade, meu irmão e minha irmã. Porque o Senhor, Ele deseja que muitos Andrés possam se levantar em cada lugar, em cada ambiente que nós vivemos. É apresentar o nosso pouco e dizer para o Senhor: Senhor, o meu pouco não é o suficiente.
Mas usa meu pouco, Senhor. Usa a minha vida. Usa-me, Senhor, nas suas mãos. Porque eu sei que contigo o meu pouco vai se tornar muito através do seu poder. E é isso, meu irmão e minha irmã, que nós somos chamados a fazer. O milagre do Senhor acontece a partir da nossa ação, a partir da nossa coragem de fé, de apresentar ao Senhor a nossa vida, de apresentar ao Senhor o nosso pouco, de apresentar ao Senhor a vida das pessoas. Olha, eu conheço tantos testemunhos, principalmente de mães. Mães que durante muitos anos, com o joelho dobrado, com lágrimas, apresentaram seus filhos problemáticos nas mãos do Senhor. E esses filhos, que muitos achavam que iam morrer perdidos, hoje são filhos, pessoas restauradas pelo amor de Deus, porque existiu uma mãe que estava ali todos os dias apresentando seus filhos para Jesus. A minha mãe é uma prova viva disso. Eu já testemunhei quantos e quantos anos. Minha mãe, de joelhos dobrados, pediu e clamou ao Senhor pela conversão do meu pai, pela libertação do alcoolismo. São tantos testemunhos, irmãos e irmãs, que só vem a confirmar o poder de Deus, mas que também vem a confirmar as pessoas que pela fé estão diante do Senhor. As pessoas que pela fé não desistem dos seus, mas acreditam que no momento certo essas pessoas vão estar diante do Senhor. Por isso eu sempre falo aqui, não desista. Não desista da sua família, não desista dos seus, não desista de você. Continua apresentando ao Senhor. Continua de joelhos dobrados. Se for para chorar, chora na presença do Senhor, derrama suas lágrimas diante dele, porque Deus é fiel. Meu irmão, minha irmã, tem uma frase que nós ouvimos muito: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. E isso é uma grande verdade. Os milagres acontecem a partir desse ato de fé. E se nós pegarmos os evangelhos, Jesus sempre perguntava para as pessoas se elas criam. E é a partir da fé. Então hoje, o Senhor nos convida a seguir o exemplo de André e não limitar a nossa fé, mas saber que se nós somos pequenos, se nós temos pouco, nós não devemos guardar. É como a parábola dos talentos. Devemos multiplicar, e multiplica quando nós levamos ao Senhor e Ele age poderoso. E foi isso que aconteceu a partir da ação de André, de apresentar aquele menino a Jesus com os 5 pães e os 2 peixes. Acontece o grande milagre da multiplicação. E a pergunta de André foi respondida através do milagre. Mas o que é isso para tanta gente, Senhor? Isso é um milagre. E nós podemos perguntar: Senhor, eu sozinho não vou conseguir mudar o mundo. Nós somos poucos. Mas é comigo e com você que o Senhor conta para fazer o grande milagre da multiplicação da sua palavra, da multiplicação da sua bênção. Porque cada um de nós que anunciamos, cada um de nós que evangelizamos, nós vamos tornando possível esse milagre, essa multiplicação, essa graça de Deus. Todas as pessoas que estavam ali, que foram ouvir a palavra do Senhor, saíram dali saciadas da palavra e saciadas do alimento. Porque um discípulo do Senhor se apresentou a Ele e não ficou de braços cruzados. É assim, meu irmão, é assim, minha irmã, que o Senhor quer fazer com cada um de nós. É assim que acontece
a cada Eucaristia. Ali acontece um milagre. Quando aquele pequeno pão, aquela pequena hóstia, se transforma no corpo e no sangue do Senhor. E grandes multidões são alimentadas pelo Senhor. Grandes multidões. Nessa multidão está incluído eu e você. Nos alimentamos do Senhor. Fortalecemos a nossa alma. Fortalecemos a nossa fé a cada Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, o Senhor conta comigo. O Senhor conta com você. Na nossa fragilidade, com as nossas limitações. Mas Ele conta conosco. E Ele deseja, sim, que muitos Andrés possam surgir. Se você e eu sabemos que, na maioria dos casos, das situações, nós não podemos resolver o problema das pessoas. Mas nós podemos apresentar a Jesus. Nós podemos colocar diante dele as situações. E ele é fiel e justo para realizar grandes coisas. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque lendo hoje a liturgia, o Senhor me fez recordar dessa passagem, dessa pregação que eu ouvi. E eu creio que o Senhor colocou isso no meu coração, porque muitas pessoas hoje precisavam ouvir essa palavra, Senhor. Por isso eu quero entregar a vida de cada irmão, a vida de cada irmã diante do Senhor. Sim, Senhor. Desperta hoje muitos Andrés, Senhor. Que muitos hoje possam entender que o pouco com o Senhor, ele se transforma em tudo. Que muitos hoje possam entender, Senhor, pela graça do Espírito Santo, que quando nós tomamos essa decisão de evangelizar, nós não vamos mudar a vida das pessoas, mas nós vamos apresentar ao Senhor. Porque não existe ninguém, Senhor, que tenha um encontro com o Senhor e que permanece a mesma pessoa. Mas para que as pessoas tenham um encontro com o Senhor quer nos usar para levar as pessoas em direção ao seu coração. E eu creio sim, Senhor, que essa palavra hoje vai ser uma resposta para a vida de muitas pessoas. Dai-nos essa graça, Senhor, de ter a coragem de assumir que nós temos pouco, que nós não podemos resolver o problema das pessoas, mas que nós podemos apresentar ao Senhor. E quando nós oferecemos o nosso pouco, o milagre acontece. A bênção do Senhor é derramada. E vidas são restauradas. Confirma, Senhor, essa mensagem hoje, tocando no coração de cada um, para que essa palavra seja a resposta que muitos procuravam do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.